Olá a todos, hoje vamos continuar o processo CRUD para as definições das disciplinas e também vamos ver como encher ou popular Combo Box automaticamente utilizando um data source. Vamos começar por definir um formulário para as definições da disciplina. Vamos manter o mesmo aspecto gráfico que utilizado para o formulário de professor. Então, assim vamos alterar as dimensões e forçar que se fique centrado no ecrã. Da mesma forma, podemos também utilizar controles gráficos que temos definidos no formulário. Vou começar aqui pelo Group Box. Podemos copiar e colar no novo formulário. Ao fazer esta cópia, reparem que os botões vêm com o mesmo nome dos definidos no formulário anterior. Aqui está. E vamos também copiar o Data Grid View, porque iremos também utilizar da mesma forma que neste formulário de professores. Isto significa que o meu Data Grid View também virá já com as propriedades definidas anteriormente, o que assim agiliza o trabalho. Queremos agora sim de criar aqui os campos específicos do formulário de disciplina. Relembrando, aqui iremos utilizar a tabela de disciplina com estes campos. Este será já o aspecto final do nosso formulário de disciplina. Vamos utilizar vários combo box, a começar esta para escolhermos qual o professor da disciplina, aqui a descrição ou a designação da disciplina, outra combo box para o ano ou nível de escolaridade, esta poderemos editar os itens, 10, 11, 12, podemos acrescentar aqui outros, e da mesma forma iremos proceder para o número de módulos também. Vamos editar os itens. Tomamos aqui como referência os valores da disciplina da PSI, portanto temos aqui 19 valores possíveis. Iremos sim trabalhar esta combo box não com valores preenchidos pelo programador, mas sim automaticamente enchidos ou populados utilizando uma fonte de dados, um data source, que há de ser a tabela de professor. Este será o nosso código para o botão de criar, o botão Create, em que iremos passar uma instrução SQL que será executado no procedimento Create, que codificamos no módulo Win. Basicamente, iremos fazer um insert into na tabela disciplina com os valores que são obtidos nos campos do formulário, campos estes que são combo boxes e também uma text box. Relativamente às combo box, estas duas últimas, da do ano, nível e do módulo, elas são apresentadas com itens que foram definidos em modo design. Significa aqui que apenas teremos de selecionar a propriedade select item para obter o seu valor ou a sua descrição, ao contrário da combo box de professor, que irá ser preenchida através da tabela do professor, e neste preenchimento iremos utilizar a chave primária, o ID prof, para controlar qual é o ID a ser passado para a tabela de disciplina, mas iremos exibir o campo nome para o utilizador poder selecionar qual o professor. Significa que vamos trabalhar não com valores ou itens, mas sim com indexes. E relembrando que o index 0 é o primeiro valor que uma combo box nos fornece. Podemos copiar também o código desenvolvido no formulário de professor e copiá-lo para os restantes botões deste novo formulário. Apenas, obviamente, teremos de ajustar a instrução SQL correspondente à tabela de disciplina que estamos neste momento a tratar. Assim, teremos para o botão de atualizar, tendo sempre atenção aos valores que são passados no formulário, e para o botão delete.
Lembrando ainda que o nosso reload irá, para além de selecionar os registros na tabela de disciplina, irá também preencher a Data Grid View exibida no final ou no fundo do formulário. Precisamos ainda de definir o evento double-click para quando o utilizador pressionar sobre um registro da Data Grid View, essa informação, os dados, sejam transferidos para os campos do formulário. Ao contrário deste evento que definimos no formulário do professores, vamos não ocultar o ID disciplina, portanto a chave primária desta tabela, mas sim vamos, portanto, mostrá-la visível, porque neste caso aqui também queremos confrontar com este valor do ID prof, que também será um valor que temos de alterar para que não seja depois visível o seu conteúdo ao utilizador. Vamos necessitar de utilizar um Data Provider para fazer uma ligação à nossa base de dados, porque vamos utilizar a tabela professores para ser preenchida, aliás, para preencher a Combo Box. Assim, para o nosso evento load, iremos envolver num try catch and try o seguinte: iremos utilizar a nossa variável de ligação, definimos no pino, e criamos aqui uma instrução comando com o respectivo instrução SQL a ser executada. Neste caso queremos selecionar todos os registros da tabela professor e utilizamos um data adapter e um data table para assim termos uma tabela virtual com os dados. Iremos preencher o data adapter e depois iremos indicar que a Combo Box irá utilizar um data source que foi preenchida com o adapter. Iremos dizer que queremos exibir display member o nome e que o valor que está associado a esse nome também será passado e armazenado para ser utilizado depois nos valores que irão passar para o registro na tabela de disciplina. O select -1 é apenas para forçar que o primeiro valor a exibir não esteja selecionado na Combo Box. Depois iremos forçar a exibição do botão Reload, a sua execução, e manter também a questão de selecionar o campo para o cursor ficar posicionado. Neste caso aqui iremos ainda mostrar visível apenas para o nosso controle a label e à semelhança do evento anterior vamos aqui definir a largura das colunas do Data Grid View. Vamos agora selecionar o nosso formulário principal e vamos digitar o código necessário para chamar este formulário de disciplina que acabamos de criar. Este será o código, a semelhança do que está desenvolvido para o professor. E agora vamos testar a nossa aplicação. Vou começar por mostrar o que está definido em professores. Eu já criei aqui dois registros. E temos aqui, portanto, dois valores. E vamos verificar que no tabela de disciplinas, quando eu abrir a Combo Box, tenho aqui os dois valores e poderei depois selecionar um deles escolher o nível 1 e adicionar reload, terei aqui o valor. Funciona. Agora a questão, vamos trabalhar aqui a questão dos valores das chaves primárias estarem visíveis e também a informação de o nome do professor constar em vez de desta coluna com o seu respectivo ID. Relativamente à ID disciplina, poderemos facilmente definir a largura como 0, à semelhança que fizemos no professores e resolver. Relativamente ao nome exibido do professor, já não será bem assim. Vamos então ao botão de Reload e alterar esta instrução de SQL.
No fundo, o que nós pretendemos é consultar dados em duas tabelas, na tabela disciplina e na tabela professor, sendo que da tabela professor queremos obter o nome em virtude de ter um valor comum ou igual no ID prof. Então, poderemos, no fundo, consultar colunas de outras tabelas utilizando um select, desde que referenciemos essa tabela utilizando a cláusula join. Esta será então a nova instrução, os campos ID disciplina, disciplina, ano e módulo da tabela de disciplina, ao qual juntaremos ou adicionaremos a coluna nome, que nos dará o nome do professor. Tendo esta instrução SQL nova, também temos de ter atenção ao seguinte detalhe, é que no Data Grid View, a ordem que nós dispunhamos ou apresentávamos os campos, as colunas, já não é a mesma. Neste caso aqui, teria de seguir apenas os campos da tabela de disciplina, que relembrando seriam disciplina, DProf, disciplina, ano e módulo, e agora temos uma ordem ligeiramente diferente. Então significa que vamos ter de ajustar onde esses valores estão a ser processados ou executados. Primeiro tem a ver com a coluna 0, que será o ID disciplina, poderemos colocar em 0. Esta sim será a nova ordem, que iremos também copiar mais abaixo para o evento Data Grid View. E poderemos agora sim ativar para que o nosso label fique não visível ao utilizador e viramos então testar a nossa aplicação mais uma vez. E pronto, a coluna de ID disciplina está oculta. Temos aqui o nome da disciplina, o ano, o módulo e o nome do professor. Podemos ainda deparar nesta execução que as combo boxes não estão a ser devidamente preenchidas. Isto tem a ver com a ordem também que procedemos do Data Grid View. Vamos ter de ajustar este código que está aqui realçado pelo seguinte, que reflete no fundo a nova ordem das colunas que foram selecionadas no Data Grid e ao mesmo tempo utilizar aqui a propriedade text para assim exibir o conteúdo nas combo box. Vamos ainda produzir uma pequena alteração em termos de gráfico, vamos passar o menu de disciplinas mais abaixo do professores para não corrermos o risco de começarmos a preencher sem termos uma lista de professores já preenchida. Vamos então agora sim executar. As definições, nova ordem, primeiro os professores, as disciplinas, e vamos selecionar um duplo clique e os dados estão preencher completamente os controles, as combo box e a text box para o efeito. O que nos faltará ainda aqui será termos de trabalhar este botão editar quando ter a seguinte situação de estar nada selecionado e pretendermos editar. Ora, pressupõe esta operação que seja uma atualização e estamos a trabalhar com um conjunto de dados vazios. Isso ficará para o próximo vídeo.